Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Podizagem, o nosso podcast onde a gente convida e conversa com pessoas incríveis que compartilham um pouco das suas histórias, aflições e, mais do que tudo, a aprendizagem. Antes de passar a bola aqui para o meu colega, eu quero só deixar e reforçar os nossos pedidos iniciais. Então, se inscrevam nos nossos canais, deixem seus likes, comentem, compartilhem os conteúdos. Para a gente isso é muito relevante. Esse projeto tem principalmente esse objetivo, né? De compartilhar conhecimento, compartilhar boas histórias. E vocês nos ajudam sempre que compartilham, comentam, deixam um like para a gente saber o que vocês estão achando. Eu passo aqui ao meu amigo e host aqui do Podizagem. Oi, Júlio, boa tarde. Mais uma conversa incrível vem por aí. Vamos lá. Obrigado pela abertura, William Palma, o nosso co-host aqui do Podizagem, o podcast de aprendizagem para a vida. Você lembra que lá no passado alguém perguntou para você se você já terminou os estudos? Se você tem mais de 30 anos, você já deve ter ouvido essa pergunta. Você já terminou os estudos? Aí a pessoa falava, sim, eu já terminei, já fiz a faculdade. Ou sim, eu já... Existia isso no passado, você, meu querido público com menos de 30 anos de idade, isso já existiu. Então, o nosso podcast tem muito a ver com essa pergunta, que é, hoje em dia, a gente não para de aprender nunca. A gente termina, né, o curso superior, após o mestrado, o doutorado, e às vezes nem falando de carreira acadêmica, mas dentro das empresas, a gente não para de aprender. Meu nome é Júlio Cunha, eu trabalho na Edubrix, e aqui junto com o William Palma, a gente traz uma convidada que tem uma história para contar para a gente de transição de carreira, de descoberta de novas experiências, e antes de eu revelar quem ela é, e de ela falar o nome dela, ela vai contar pra gente uma história de aprendizagem que marcou a vida dela. Será que foi boa? Será que foi ruim? Vai lá. Tô me segurando para não falar teu nome. Eu tô rindo por dentro. Tá, eu não vou falar meu nome, vou me controlar para não falar meu nome também antes. Bom, tive várias histórias de aprendizagem, mas tenho histórias não muito boas para contar, que eu acho que isso foi uma das coisas que fez eu mudar um pouco a minha trajetória profissional. Na verdade, relacionado com programação. Então, quando eu fiz a minha faculdade, ela tinha uma parte que era focada em programação. Então, fui obrigada a aprender a programar, na época em Delphi, ou seja, não é nada muito recente, né? E não foi uma experiência muito boa, fiz na marra mesmo, porque precisava aprender a fazer. E depois, quando eu comecei a trabalhar, eu tive também fazer algumas coisas de programação mais focadas em Java. E também foi outra coisa que eu fiz meio que na marra, porque eu tinha que ajudar o pessoal a entregar um projeto que a gente estava trabalhando. Então, não foi, assim, bom aprendizado para mim, mas ao menos eu cheguei numa conclusão, que não era o que eu queria fazer, que eu não queria programar. Ao menos essa conclusão, esse aprendizado eu levei com esse, né, trauma aí com o que eu passei. Mas você aprendeu a programar mesmo sem querer aprender, sem curtir? Sim. E deixa eu perguntar, que faculdade que você fez que tinha que aprender a programar? Era teologia, educação física? O que era? Não, eu fiz faculdade de matemática com ênfase em tecnologia. Então, era totalmente exata. E eu sabia que ia ter uma parte de tecnologia que eu ia ter que aprender a programar, né? Mas, mesmo assim, a gente faz não querendo programar. Mas foi bom, foi uma experiência boa. Mas... Agora você vai saber, você que está nos ouvindo aí pelo Spotify ou pelo Deezer, você que está nos vendo pelo YouTube, vai saber quem é a menina que não queria programar. Como ela se chama, aonde ela vive. Vamos lá. Não queria não, né? Fala, não queria não, eu não quero ainda, por favor, só se for em último caso. Não, mas é engraçado porque mesmo assim eu ainda gosto muito de tecnologia, gosto de algumas coisas, de banco de dados, mas não gosto de programação. Bom, eu sou a Larissa, atualmente eu trabalho na Ilog Tecnologias, que é uma empresa que a gente tem uma plataforma de LMS, então estou trabalhando diretamente nessa parte de educação corporativa. Hoje eu sou responsável principalmente a área de relacionamento com o cliente,
Então, eu cuido da parte de sucesso do cliente, suporte e da nossa academia também, que é o time que ensina os clientes, né, a utilizarem a plataforma. Que legal. Então, agora que a nossa audiência já sabe quem é a Larissa Pérez, a menina que não queria programar, mas não vamos mais esquecer de você, viu, Larissa? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teu despertar aí, ou o que te levou para essa migração de carreira de TI, você que veio da matemática, né? E aí você, imagino que você tenha começado a trabalhar em empresas de tecnologia no começo da carreira. Como é que foi? Conta um pouquinho do início dessa história. Sim, eu comecei quando eu fazia faculdade de estágio numa empresa de tecnologia, como todo mundo, na área de suporte, né? Comecei trabalhando estágio na área de suporte, trabalhei bastante tempo no suporte, depois acabei indo para a área de análise de sistemas. Então, trabalhei por um bom tempo com análise de negócios, análise de sistema, coordenei times e fiz várias coisas relacionadas à área de tecnologia. E mudei totalmente de área, digamos assim, por uma oportunidade que eu tive. Participei de alguns processos seletivos em uma empresa de tecnologia para coordenar um time de desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, eles se interessaram em eu fazer a parte de coordenação de uma universidade corporativa. E aí eles me fizeram, na época, a proposta, né, de eu fazer a coordenação desse time, e acabei topando e mudando totalmente, assim, embora fosse numa empresa de tecnologia, ou seja, a tecnologia me acompanha há muitos anos aí, mas mesmo assim eu mudei bastante, porque era algo que para mim era totalmente desconhecido, na verdade. Eu não tinha nenhuma experiência, a não ser, claro, ministrando treinamento, ensinando o cliente a usar o sistema, essas coisas assim, mas não em cuidar de uma parte de educação corporativa, uma universidade. A empresa estava passando no momento de reestruturar a área, criar, na verdade, uma universidade corporativa, então era muito novo para a própria empresa e para mim foi mais novo ainda, né? Porque eu não tinha muito conhecimento nessa área. Legal, então hoje a gente vai explorar, eu acho, né? É uma das coisas para a gente aproveitar aqui da Larissa, né, William? Como é que foi essa jornada, o quanto que você aprendeu, tudo que você teve que aprender como alguém que, pelo que eu estou entendendo, assim, você era do time dos que desenvolviam software de alguma forma, né, que estavam lá dentro do processo de criação de produto, de implantação. Eu sei que você transitou assim entre várias áreas também, né, Larissa? Não ficou só na área de desenvolvimento, você também foi para a área de serviço durante algum tempo, né? Sempre na área de software, mas transitando ali entre o desenvolvimento, a entrega. Acho que foi mais ou menos isso, né? Sim, sim. Sim, eu atuei bastante, assim, em diversas áreas, né? Na verdade, depois que eu tinha feito a faculdade, eu fiz uma pós em engenharia de software. Então, eu fiz uma pós, uma parte focada em tecnologia mesmo, para eu poder saber aonde eu me especializaria dentro da área de software. Que aí, na época, o que eu mais me identifiquei, que eu gostei, realmente foi a parte de análise de sistemas, análise de negócios, né? Hoje, os atuais POs aí que a gente tem, PM, PO. Então, era uma área que eu gostava bastante, assim. E aí, depois, quando eu fui, né, tive essa oportunidade de ir para a área de educação corporativa, né, estruturar a universidade, era algo totalmente desconhecido para mim. Tive muita ajuda, óbvio, né, porque na época a empresa, quando ela estava analisando o que deveria fazer, ela contratou uma consultoria. E aí a consultoria, né, daí do BRICS aqui, foi quando a gente acabou se conhecendo, né, Júlio? Foi aí que eu aprendi muita coisa relacionada realmente ao que fazer, como estruturar essa parte de educação. E aí foi quando eu comecei a estudar, né, na verdade, sobre isso, porque aí eu fui fazer uma pós-graduação nessa parte de gestão do ensino à distância, e aí acabei me aprofundando nessa área. Mas mesmo hoje, né, trabalhando, mudei agora, estou numa outra empresa de tecnologia, mas aí focada mesmo para a LMS, né, que é a empresa de LMS que eu trabalhava nessa outra empresa. Aí acabei transitando por várias outras áreas, né? Então, hoje mesmo, já na empresa atual, trabalhei na área de desenvolvimento, já fui responsável pelo time de desenvolvimento, pelo time de produto, pelo time de implantação. Então, eu já transitei por várias áreas aí,
até que hoje eu estou mais focada mesmo nessa parte de sucesso do cliente e suporte para o cliente. Eu tenho uma curiosidade, Larissa. Pensando, por exemplo, pelo ponto de vista, né, que você foi convidada para então começar uma jornada de universidade corporativa há X anos atrás, o que você vê, e é super legal, talvez, eu acho que você tem uma visão bem ampla do tema, porque você já esteve dos dois lados, que hoje você está como fornecedora de plataforma para isso. O que você acha, ou quais foram os principais desafios quando você estava começando, e que você vê que ainda são desafios de quem está começando, né? Então, assim, o que você vê que tem similaridade, aonde você acha que as pessoas ali, dentro de uma jornada como essa, das empresas que vão implementar, o que você foi vendo que geralmente acontece, né, dentro de um ciclo como esse, e que são coisas que eventualmente você foi identificando, seja pelas especializações que você foi fazendo, assim por diante? Boa pergunta. Assim, ó, uma coisa que eu vejo muito hoje, estando aqui em contato com clientes, e foi uma coisa que eu tive quando implantei, né, a universidade corporativa, que eu vejo que falta muito. Na época, como eu comentei, a gente, como era tudo novo para a empresa também, a empresa contratou uma consultoria que já tinha toda uma expertise de como fazer acontecer, né? Que não era simplesmente chegar, implantar uma plataforma e sair fazendo. Não, então a gente, né, a empresa passou por um diagnóstico, análise do que precisava fazer e tudo mais. E eu acho que isso foi uma das coisas que ajudou muito. Então a gente sabia o que a gente precisava fazer, a gente tinha uma estratégia educacional, a gente tinha uma estratégia do que fazer. Então foi questão de planejar e implementar. E aí, por N formas, porque a gente, né, o foco principal, no caso, no começo foi mais treinamentos mesmo, capacitação de clientes e parceiros para a utilização da plataforma, mas a gente fez muito um trabalho de planejamento, saber tudo que a gente tinha que fazer e trabalhar em cima disso. E hoje eu vejo que tem muitas empresas que têm o desejo, mas não tem uma estratégia de educação, não tem uma estratégia educacional. E aí, às vezes, né, eles acreditam que implementar uma plataforma vai surgir essa estratégia. E a gente sabe que não é isso que acontece. Então, a gente vê acontecer muito isso, né, ter aquela necessidade, preciso capacitar a equipe, preciso fazer um monte de coisa, vamos implementar um LMS que vai resolver os nossos problemas. E, na verdade, não é. Precisa ter uma estratégia, precisa definir o que, como, para quem. Então, tem N coisas que precisam ser definidas, né? E hoje eu vejo isso, uma grande dificuldade que a gente tem, que muitas pessoas ainda têm hoje. Eu tive uma ajuda muito boa no passado, né? Quando eu implementei, quando eu fiz. Isso me ajudou muito, até mesmo porque uma dificuldade muito grande também da área de educação nas empresas é você justificar o porquê você, né, precisa estar lá, justificar o porquê que é importante capacitar, o porquê que é importante treinar. Então, isso eu tive uma ajuda muito grande em mostrar o valor, né, de a gente existir como universidade corporativa. Então, mas isso é um trabalho constante também, né? Todo santo dia você tem que justificar, principalmente para a diretoria, CEO, o porquê que é importante. E eu vejo que isso é uma dificuldade que todo mundo tem hoje, né? Passou vários anos aí, mas eu vejo muito isso hoje, de o pessoal vir os clientes até para a gente, pedir argumentos do que ela pode utilizar para poder justificar o porquê que, né, eles precisam manter ali a estratégia e criar coisas e conseguir coisas novas. Então, o legal da história, né, Larissa, que eu acho que você teve o privilégio de entrar num ambiente onde a organização já tinha decidido e já estava, enfim, os recursos já estavam preparados, já estavam alocados para começar aquela jornada, para começar aquele empreendimento, digamos assim, né, de criar uma universidade corporativa. As expectativas já estavam setadas, então vai custar tanto, o ROI está estimado em tanto tempo, e obviamente, como você falou, né, isso é bom, você entrar eu imagino que deve ser muito melhor você começar num ambiente assim. Eu já vi várias iniciativas que não renderam frutos porque
muitas empresas elas começam assim, vamos fazer um teste, vamos ver o que vai dar, e conforme a gente vai tendo resultado, a gente vai apoiando mais, apoiando menos, e acaba que esse modelo, geralmente, ele não sai muito do lugar. Não sai muito do lugar, porque fica aquela coisa, não vamos gastar muito porque a gente não sabe como que tem que fazer, e como a gente não investiu, a gente nunca vai ter o retorno também. Então, assim, tem alguma coisa que passa na cabeça, sei lá, de alguém que fala assim, vamos fazer uma coisa que não vamos investir muito pouco, vamos esperar um retorno absurdo. Se tiver esse retorno absurdo, a gente põe mais dinheiro. Então, assim, cara, o que dá certo desse jeito, né? Eu acho que quase nada, né? Então, a gente conhece muitos projetos e o que você falou ali numa parte do teu depoimento também é achar que implantar a educação corporativa é comprar um LMS. Né? E isso a gente ouve em todas as áreas, né? O pessoal que vende CRM fala a mesma coisa. Você acha que vai comprar uma estratégia comercial ou vai mudar o teu processo comercial porque você comprou um CRM? Não vai, né? Ou você acha que vai mudar a gestão da tua empresa porque você trocou de ERP, né? Você saiu do fornecedor A para o fornecedor B, ou você não tinha um ERP, agora você tem um ERP, então agora você tem gestão. Não, você só comprou um ERP, né? Pode continuar, pode ter um ERP rodando e não ter gestão nenhuma dentro da empresa, né? Pode ter um CRM implantado e não ter um processo comercial implantado. Você pode ter Então, o pessoal confunde muito ferramenta com processo e assim por diante, né? Mas agora eu quero voltar para o assunto Larissa e quero perguntar aí para o William qual quadro que a gente poderia colocar agora, William, para a Larissa responder. Vamos lá. Roda a vinheta. Vamos lá. Então, esse é o quadro Replay, como o próprio nome diz, Larissa, e aqui eu quero aproveitar que você foi uma pessoa que começou na área de exatas, tecnologia, e você foi para a educação corporativa, se tornou uma executiva de educação corporativa, liderando um time, liderando um projeto nessa área, numa empresa de tecnologia. Depois você pulou para o outro lado do balcão, né, e passou a atuar como uma executiva no fornecedor que por acaso te atendia também, né? É o mesmo fornecedor que te atendia quando você estava nessa empresa, né? Isso. Eu queria perguntar assim, na tua jornada, na tua experiência, o que aconteceu contigo ou com alguém que estava próximo de ti em relação à aprendizagem, alguma lição, algum jeito de fazer que você acha que vale a pena compartilhar com a nossa audiência? Para o nosso quadro Replay aqui. Com relação à aprendizagem, eu acho que tem muita coisa assim que eu aprendi, que eu vivi, na verdade, né, que eu não conhecia e que eu acabei, né, tendo que me aprofundar realmente para poder aprender, porque aquilo que eu comentei, né, principalmente falando de educação corporativa nessa parte, assim, eu não tinha muita, não só vivência, né, eu não tinha conhecimento, nem os conhecimentos teóricos, né, do assunto, assim, eu não tinha. Então, isso foi uma coisa que eu tive que me aprofundar bastante, tive que aprender bastante, mas eu acho que foi algo muito bom, assim, eu vejo que o aproveitar a oportunidade foi algo que, para mim, fez muita diferença. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Por mais que às vezes a gente... No começo eu fiquei meio assim, nossa, não tem nada a ver, embora seja uma empresa de tecnologia, não tem nada a ver com o que eu sempre vivi, com o que eu sempre estudei, e vou pegar um negócio do nada, assim, para gerenciar, né? Para administrar com time, com pessoas, com tudo, que era uma equipe bem diferente do que eu estava acostumada a lidar, que era uma equipe mais técnica, né? Aí agora a gente já está falando de treinamento, é outro perfil de pessoas, é uma pessoa que já lida com outras pessoas, que é totalmente diferente do time de desenvolvimento. Então, isso foi algo que, assim, para mim, apesar de no começo ser bem desafiador, foi muito bom. Ter aproveitado a oportunidade, ter conhecido e ter me aprofundado nos estudos. Eu acho que, por mais que a gente, às vezes, né, no dia a dia acaba aprendendo algumas coisas, eu acho que ter um pouco de fundamento teórico de algumas coisas é necessário quando a gente precisa trabalhar com uma coisa diferente, fazer alguma atuação com coisas diferentes.
ao menos para poder entender o que está sendo falado, para entender quais são as melhores práticas, entender a melhor forma de fazer as coisas. Então, para mim, assim, foi um aprendizado muito grande, assim, foi algo que eu vivenciei realmente, que eu, né, acho que valeu muito a pena. Não sei se fui, né, atendi aí a pergunta, mas é algo que eu acho que eu faria de novo, assim, de ter aproveitado realmente a oportunidade, apesar de no momento ser desafiador. Tipo, a tua primeira reação foi assim, de cara você achou que o desafio era legal e foi? Ou alguém teve que te convencer, teve que te chavecar muito? Como é que foi essa parte? Eu tô perguntando mesmo que essa parte eu não sei, né? Eu quero Você não descobrir agora. sabe. Eu só sei da parte que você aceitou para frente, que foi quando a gente se conheceu. Mas Sim. como é que foi assim? Porque eu nem sabia que você estava sendo selecionada para um cargo na área técnica. Eu não sabia Na dessa parte. verdade, os processos seletivos que eu participei foram para a área de desenvolvimento. E aí, quando eles me chamaram para fazer a proposta, foi para cuidar dessa parte da educação corporativa. Então, assim, até para mim, quando me chamaram para conversar, porque quem me chamou para fazer a proposta não foi as pessoas que tinham me entrevistado, porque na época era um outro gestor, era um outro gerente, não estava relacionado à área de tecnologia, mas sim à área de pessoas, né? Então, foi o gerente na época da área de pessoas. E assim, na verdade, eu fiquei bem pensativa em aceitar ou não, porque eu trabalhava numa empresa de tecnologia, eu trabalhava home office, então mudava totalmente, porque eu ia começar a trabalhar presencial e era bem diferente. Eu tinha mudado de cidade, tinha várias mudanças acontecendo ao mesmo tempo. Então, na verdade, é porque eu também estava passando num momento de mudanças na vida pessoal, em outras situações, então eu falei, já que a gente está mudando, vamos mudar tudo, né? E também por ser uma empresa de tecnologia. Eu acho que se fosse uma empresa que não fosse na área de tecnologia, talvez eu não teria topado assim de primeira. Mas a forma como me venderam o desafio também foi algo bem legal, assim, a proposta, qual que era, e também porque eu ia continuar envolvida com a área de desenvolvimento, porque, querendo ou não, a maioria dos treinamentos que a gente fazia eram sobre os produtos que a empresa desenvolvia. Então, a gente ia ficar totalmente linkado ali, vinculado com o time de tecnologia. Mas foi assim, foi no susto mesmo, na verdade, né? Foi no momento de mudanças, vamos pegar um desafio novo, ver como é que vai ser. Interessante, Eu estou te perguntando porque... isso. Pode falar, Ju. Pode falar, William, pode falar. Não, vai Não, que eu eu já estou achei falando super demais. legal porque... Não, achei super legal porque é isso, né? O replay dela é não ter medo dos novos desafios, né? De se jogar, de fato, se você sentir que faz sentido, se tiver, né, próximo de algo que você já vivencia, mas com aquela insegurança, mas só do fato de, não, eu estou num momento importante de transição, então eu vou me jogar e vou fazer. E olha que legal, né? Ouvir de você que não, às vezes o novo, o desconhecido também é legal. Tem coisas ali que a gente não sabe, mas que, por exemplo, para você foi super, super relevante, né? Te moldou e te mostrou novas possibilidades. Depois você se aprofundou, mas é super legal ouvir isso. Eu ia comentar também um aspecto que, assim, quando a gente conversa com mulheres aqui, uma coisa que eu sempre comento é assim, eu não sei se você percebe isso, tá, Larissa? Até vou te perguntar. Inclusive, uma das nossas últimas convidadas, ela comentou, ela trabalha muito mentorando mulheres e ela comentou que isso é cientificamente provado, que geralmente a profissional, mesmo que ela esteja com 80% dos requisitos para um determinado desafio, se for uma mulher, ela vai achar que ela precisa de mais alguma coisa que ela ainda não está pronta. E para a mesma vaga, se tiver um homem que tem 30% do que precisa para cumprir, ele vai se jogar de peito aberto e vai, eu sou o cara, vem em mim que... Super Assim, apto. segundo é a Alessandra da Valara que falou isso, né, William? Isso, Foi foi. ela, né? Depois, se você quiser, e você que está nos ouvindo, nos assistindo, resgatar esse episódio, eu acho que é o episódio 15, se eu não me engano, você pode dar uma olhada, que é muito interessante, que ela traz, inclusive, ela menciona os estudos que são feitos a respeito disso, e isso é verdade. Os homens têm a tendência
acho que é o contrário. As mulheres têm uma tendência de não se considerarem prontas para o desafio, mesmo estando muito próximas, muito mais próximas do pronto do que um homem estaria. E elas sempre vão, enfim, Se por isso que eu te perguntei questionar. se alguém... Querer aprofundar, querer saber o que está fazendo, né? Mas é verdade, eu acho que a gente meio que não se valoriza a ponto de considerar que está apto realmente, ou fica sempre com aquela, poderia saber um pouco mais sobre o assunto que está sendo falado. E aí, com isso, você acaba, né, se aprofundando e achando que precisa saber mais. Não que nunca a gente precise, todo dia a gente precisa saber mais, né? Mas a gente acaba se aprofundando mais no assunto. Mas é verdade, eu vejo pela oportunidade, porque se eles não tivessem visto em mim que eu tinha, né, como encarar o desafio, eles não teriam feito essa proposta, teriam me feito proposta para trabalhar na área de desenvolvimento, né? Então foi algo que acabou dando tudo muito certo ali e realmente deu muito certo. Foi uma área que eu gostei muito, fiquei por muitos anos lá e gosto bastante dessa área, de parte de educação corporativa. E assim, o que você acredita que da tua outra vida de técnica que você usa assim hoje no mundo da educação corporativa, você usou enquanto você era executiva lá, liderando a universidade corporativa, e hoje como dentro desse segmento, né, você está de novo numa empresa de tecnologia, mas você continua lidando com, né, o teu dia a dia é falar com gente da área de RH, de treinamento, de educação corporativa e assim por diante. O que você acredita assim que você traz, e principalmente, eu não sei se você consegue enxergar assim, que às vezes você enxerga que outros perfis não têm. Por exemplo, aquela pessoa que nasceu e cresceu dentro da área de RH, vamos supor assim, sempre trabalhou com a área de educação e treinamento, não trabalhou numa área técnica. O que você acha que você tem para agregar? O que a área de TI te traz para o teu dia a dia hoje, de bom? Olha, principalmente atuando hoje, porque querendo ou não, eu acabei sempre ficando dentro da área de tecnologia, né? Por mais que a gente acabe focando nessa parte de educação corporativa, eram treinamentos para a área do sistema em si, e também para os clientes, para os colaboradores, que todo mundo iria trabalhar naquela parte de tecnologia com sistemas. Então, você acaba ficando meio que focado, né, nessa parte de tecnologia e se envolvendo. Eu acho que isso me ajuda muito com uma visão técnica mesmo, né? Um conhecimento da parte técnica. Uso muito isso hoje no meu dia a dia, por mais que a gente atua diretamente com o cliente, a gente apoia o cliente na parte estratégica dele, porque os clientes sempre vêm, né, pedir ajuda, como é que eu faço para engajar os alunos, como é que eu faço tal coisa aqui, né, que opções que você me dá e tudo mais. Mas, no fundo, a gente tem esse conhecimento de tecnologia que ajuda a dar uma visão diferente de algumas coisas. Não só do produto em si, do LMS em si, do que é possível ou não é possível, mas também algumas situações que às vezes acontecem no cliente, algumas coisas assim que a gente acaba utilizando o conhecimento técnico que a gente tem, até mesmo para se comunicar internamente, que é muito útil, porque se você não tem esse conhecimento técnico, a comunicação interna ela acaba não fluindo da melhor forma, quando você vê que tem uma pessoa que não tem o conhecimento técnico para lidar com as áreas internas. Então, isso me ajudou muito. Então, eu acho que esse fundo técnico, além de ser uma coisa que eu gosto, não gosto de programar, mas eu gosto da área de tecnologia. Então, eu acho que isso é uma coisa que me ajuda muito no dia a dia, sempre me ajudou, tanto na criação de conteúdos, porque, querendo ou não querendo, quando a gente vai criar um conteúdo, a gente acaba pondo a mão em muita tecnologia para desenvolver o conteúdo e até para estudar e entender as pessoas, o público-alvo ali. Então, eu acho que tudo isso a tecnologia me ajudou muito, muito mesmo. Desde do começo da mudança aí de área especificamente técnica para uma área mais de educação, como hoje no contato com os clientes, no relacionamento com os clientes, eu acho que esse fundo técnico me ajuda muito, principalmente também essa parte de trazer internamente uma necessidade do cliente, que se você não tem um conhecimento técnico, você não tem aquela visão se é viável, se é possível ou não é possível. E com conhecimento técnico, você já consegue trazer algo mais mastigado, assim, do tipo, não, eu sei que dá para fazer, vamos só ver o como.
Então, acho que isso é uma coisa que me ajuda muito, esse conhecimento nessa parte de educação. Muito legal. Dialogar com a área técnica é uma arte, né? Às vezes a gente acha que não é, né? Que eu acompanho, eu vivencio isso muito todos os dias. Assim, eu participo de muitas reuniões entre clientes e fornecedores, né? E a área técnica de fornecedores, e pessoas super, super competentes, com anos de experiência, mas existe uma dificuldade, às vezes a gente que tem um pouco de já conhecer os dois lados, né? O lado de quem usa. Eu acho que isso eu e a Larissa a gente tem em comum, né, Larissa? A gente já teve do outro lado como, enfim, usando tecnologias para a educação corporativa, tendo que resolver as broncas, né, do que a direção da empresa quer, do que o dono da empresa quer ver, o que ele quer que aconteça, ler essa demanda, transformar isso em realidade, tendo que falar com pessoas mais técnicas, às vezes do lado do fornecedor lá, que está fornecendo a plataforma, ou de quem está fornecendo conteúdo, fornecendo serviço, enfim, traduzir isso eu acho que isso é uma arte, né? Eu gosto, vou ser bem sincera, assim, tem umas coisas que são complexas, mas é uma coisa que eu gosto. Então, às vezes o cliente fala que, preciso trazer o dado e fazer, e assim, o cliente em si, né, a pessoa que a gente acaba lidando é da área de RH, normalmente, da área de treinamento, e praticamente zero conhecimento de tecnologia, assim, é pouquíssima coisa, eles sabem utilizar a plataforma, mas, como eu faço isso funcionar? Por exemplo, falando de uso de API, de integração, de várias coisas assim, então essa parte mais técnica ajuda muito mesmo, de saber o que é possível, o que não é possível, e tentar explicar, né, transformar aquele technique numa coisa mais entendível, digamos assim, para o cliente. Hoje a gente passa muito isso, até mesmo porque às vezes quando a gente tem qualquer situação, uma análise técnica, alguma coisa que o pessoal técnico faz, e aí a gente tem que passar aquilo para o cliente, a gente meio tem que transformar aquilo, aquela informação que vem, o time técnico não consegue transformar aquilo em algo que o cliente possa entender, né? Então a gente tem que fazer meio essa conversão da informação e transformar aquilo em algo que o cliente vai entender o que a parte técnica quis dizer. Então tem que fazer esse meio de campo aí, mas é uma coisa que eu gosto e conhecer da parte técnica me ajuda bastante, até mesmo para lidar com o time técnico, né? Porque às vezes eles, né, a gente sabe que tem algumas coisas, não dá para fazer e tal coisa, a gente fala, não dá, eu sei, eu conheço, sei que é possível, né? Pode ser que o esforço não seja dos mais fáceis, mas dá para fazer. Então, para essa parte de comunicação interna é muito boa também. E tem o outro lado da conversa também, né? Ao contrário, porque às vezes você deixar o cliente falar direto com o time técnico para colocar as demandas também não funciona muito bem, né? Porque o cliente também tem dificuldade de, às vezes, especificar o que ele quer, né? Eu acho que esse trabalho de intérprete é muito interessante, é dos dois lados, né? É do time técnico para o cliente e do cliente para o time técnico. Às vezes o cliente fala trilha, mas ele está querendo falar que é treinamento, e aí se o cara do outro lado ele ouve trilha, ele já está pensando em outra coisa, mas é que aquele cliente chama treinamento de trilha. Então, assim, se o cara do time técnico não sabe disso, ele vai achar que ele está falando da funcionalidade, e aí começa aquele... Eu já vivenciei muito esse tipo de situação onde a gente tem que trabalhar, assim, fazer esse trabalho de intérprete, né, dos dois lados, né, para os dois lados. Aproveitando aí, William, que mais que a gente tem aqui no nosso show para a Larissa contribuir? Vamos para o próximo quadro. Eu acho que esse vai ser... Ela já deu vários insights, mas roda a vinheta que eu acho que vai ser super legal. Aqui, Larissa, o Dica de Mestre, que é o nosso quadro, acho que o nome já representa muito bem. A gente quer ouvir de você qual dica, de tantas que você já colocou, qual é a dica principal de tantas outras que você foi colocando aqui na nossa conversa, que você daria para quem está começando ou para quem está envolvido na educação corporativa, né, no mundo que você conhece tão bem. Então, qual a dica de mestre de algo que você vivenciou e que você
com certeza vai encurtar muitas milhas se as pessoas assim optarem por seguir. Bom, eu acho que eu até já comentei aqui, né? Mas eu acho que uma coisa principal, que é o que eu vivencio muito hoje, é o que eu comentei ali de ter uma estratégia realmente educacional, né? Então, isso dá muito trabalho, né? Porque você tem que entender quem é o seu público, você tem que entender como é que você vai fazer, como é que você vai engajar o planejamento disso, como que você vai fazer as entregas. Então, são várias coisas que você precisa ter para você conseguir chegar num objetivo. Então, eu acho que ter essa estratégia é a principal coisa para você conseguir chegar em algum lugar, e não simplesmente sair fazendo, né? A gente sabe que muitas vezes a gente já sai fazendo as coisas sem planejar, e aí ou a gente acaba conseguindo entregar, mas ou demora mais ou não faz bem feito, né? Então a melhor coisa é o planejamento. E aí no caso de educação mesmo corporativa, eu vejo que essa é a estratégia. Então, ter uma estratégia educacional, saber o que você quer fazer, saber quem é teu público, saber onde você quer chegar, eu acho que é o fundamental. E não sair simplesmente fazendo, não sair contratando um NMS achando que vai surgir do nada uma estratégia, não sair comprando cursos, fazendo coisas sem você saber o que realmente você quer fazer. Então, eu acho que isso é uma das dicas assim, principais, e é algo que eu vivencio acontecer muito hoje. E aí eu lembro até que no começo, quando você expôs um pouquinho essa questão, né? Às vezes é isso, né? Não tentar também fazer tudo sozinho. Se não está preparado, se ainda não tem maturidade, se é um projeto novo, às vezes também considerar, né, um parceiro para ajudar pode ser um facilitador, né, Larissa? Sim, isso com certeza, com certeza. Foi o que eu comentei, né? Quando eu caí aí de paraquedas, digamos assim, nessa parte de educação corporativa, o fundamental, na verdade, foi a consultoria que a gente tinha contratado, porque eu era nova no assunto, né? Não sabia muito bem para onde correr. A empresa tinha uma expectativa muito grande, justamente porque sabia que precisava mudar e tinha, né, investido na consultoria. E precisava alguém para entender e tocar o projeto, fazer as coisas acontecerem. Então, ter o papel, essa ajuda da consultoria, eu acho que foi uma das coisas assim que me ajudou muito e foi fundamental para eu poder saber o que fazer e como fazer. Eu vejo isso hoje, por exemplo, quando os clientes falam muito sobre gamificação, porque gamificação sempre, né? Vamos gamificar, vamos fazer os cursos gamificados achando que isso vai engajar todo mundo, né? Só que vai muito da estratégia do cliente, nem sempre o público, gamificação vai funcionar. Então, assim, aí eles acham, né? Não, legal, a plataforma tem gamificação, então vamos pôr a gamificação para funcionar. Só que não tem uma estratégia definida. Então, é a mesma coisa, né? Tem que ter alguém que te ensine, né? Te ali apoia, dê uma consultoria sobre para que usar gamificação, o seu público vale a pena, como fazer funcionar. Então, isso realmente ajuda muito, né? Por isso que eu falo que é sempre bom ter um planejamento, saber o que você vai fazer para conseguir fazer. Eu acho que isso é muito importante. Bacana, Larissa. E assim, voltando para a sua história, o que hoje você consegue enxergar? Você já deu a dica aí, né, para fazer projetos de educação corporativa, de ter estratégia e tal, mas assim, olhando para a tua experiência pessoal como gestora de uma universidade corporativa que pegou o negócio do zero, para você pessoalmente, assim, qual foi o maior desafio durante aquele começo que você estava lá implementando? Foi a falta de conhecimento técnico na área? Foi a equipe? O que mais mexia contigo? O que estava no topo da tua agenda na época? Assim, o que era a coisa que mais te preocupava? Nossa, desafios mil, né? Eu vou dizer que teve vários desafios. Porque pessoas, né? Foi um desafio grande também, porque era uma mudança até para o time. Então, o pessoal vinha trabalhando de uma forma e a gente mudou muito a forma como trabalhava. Então, vender isso para o time, fazer o time entender a importância. Então, era uma das coisas que demandava bastante energia.
fazer essa mudança, né, de mentalidade. E também eu acho que uma das coisas é o mostrar a importância de estar lá, né? Então, aquilo que eu comentei até, por exemplo, para a diretoria, porque por mais que a diretoria, né, estivesse investindo e sabia dessa importância, era algo que tinha que justificar diariamente o que estava sendo feito, por que estava sendo feito e qual era o retorno que estava tendo. Então, isso foi algo que demandou muita energia e foi um desafio muito grande também. Então, a gente também trabalhava com venda de treinamento, então você tinha que justificar, né? Tinha metas de vendas, quantos treinamentos eu estou vendendo, como que eu estou entregando, como é que está sendo a aceitação. Então, isso foi um grande desafio, principalmente essa parte de retorno financeiro e vendas e justificar para a diretoria que realmente a gente estava fazendo um bom trabalho, que aquilo que eles tinham realmente visto que valeria a pena investir estava dando certo e vamos continuar investindo nisso. Esses foram um dos principais, né? Porque tem vários desafios. Até para a nossa audiência também acompanhar um pouquinho, né? Quem não está inserido nesse mundo de educação corporativa no mundo de tecnologia, que é um nicho que a EduBricks atua, e a Larissa, nessa época, estava numa empresa de tecnologia que estava implementando uma universidade corporativa. É uma coisa muito recorrente as empresas de tecnologia venderem treinamentos sobre os seus softwares que elas produzem. Faz parte do modelo de negócio da maior parte das empresas. É algo que faz muito sentido. Você já deve ter visto no mercado treinamentos da Microsoft para serem comprados, da Oracle, da SAP, enfim, vários fabricantes fazem isso, e muitos fabricantes nacionais fazem isso, e a EduBricks tem o orgulho, assim, o privilégio de poder afirmar aí que a maior parte dos fabricantes nacionais hoje que estão no mercado de software, que tem a sua linha de negócio, né, uma universidade corporativa, uma área que vende treinamento, a gente teve o privilégio aí de participar da estruturação da maior parte dos fabricantes de software do Brasil. A gente pode falar isso aí sem falsa modéstia aí, né? Foi assim que eu acabei conhecendo a Larissa lá atrás também. E só para nossa audiência entender, né, que para muitas empresas é difícil entender ou visualizar isso, né? Poxa, mas como que alguém que é responsável por treinamento tem que vender treinamento para fora, né? Então, na área de software isso é uma coisa bem comum, né? E é uma coisa, eu queria um pouco a tua visão sobre isso, Larissa. Tu se sentia assim meio esquizofrênica, às vezes, tipo, o que eu faço aqui? Eu sou uma área de negócio, eu sou uma área de apoio, como é que é? São vários perfis ao mesmo tempo, né? Várias ações ao mesmo tempo. Mas é um pouco desafiador mesmo, assim, porque você tem, né, ao mesmo tempo que você acha que, não, seria legal se a gente disponibilizasse, porque o nosso objetivo é que todo mundo saiba usar bem a plataforma e que, né, conheça, não abra chamados no suporte, essas coisas assim. Ao mesmo tempo, a empresa vinha com uma meta de vendas, não, a gente tem que vender, a gente tem que capacitar o pessoal, e ao mesmo tempo a gente tem um recurso financeiro, né, um retorno financeiro em cima do que a gente está investindo com o time. Então, realmente, era algo bem complicado, assim, dava uma não vou dizer esquizofrênica, né? Mas tinha uma dupla personalidade ali, que eu falava que ao mesmo tempo que você, né, acha que não precisava, mas realmente era o que a empresa pedia, e também para poder ter o retorno, né, no que estava investindo, e também para poder mostrar a importância do time. Até uma das coisas que a gente também implementou foi a própria certificação que a gente colocou, né? Então, tinha os parceiros também, que eles também adquiriam, né? Eles tinham uma mensalidade em cima dos conteúdos que eles consumiam, e também eles tinham que fazer uma certificação dos produtos que a empresa tinha, para eles poderem ser parceiros da empresa, né? Poder revender o produto, poder implantar, dar suporte do produto. Então, isso tudo era um trabalho que a gente fazia também na universidade. Então, era algo bem, bem legal. Assim, eram várias múltiplas personalidades. Não era bem uma esquizofrenia, mas quase isso, vai. Mas... não é fácil lidar com metas, como é que a gente fala assim, metas ambíguas, às vezes, né? Que você ouve que não, isso é investimento a longo prazo, educação é uma coisa de longo prazo, a gente tem que mudar a cultura da empresa e tal, e na outra reunião você já... E aí, como é que foi a meta do mês? Estamos no
dia 29, e aí você vendeu os treinamentos que precisava vender. É mais ou menos isso, né? O dia a dia Sim, da total. Universidade Corporativa de Software, né? Bem por aí, porque ao mesmo tempo que você tem que fazer as pessoas conhecer, você tem que fazer a pessoa se convencer a comprar aquele conhecimento, né? Da plataforma que ela está usando, do sistema que ela está usando. Então, ela tem que, né? Tipo assim, não, é muito bom que você conheça, mas compre um treinamento aqui que você vai ver como o treinamento é bom. E aí, isso exige muito da qualidade também do conteúdo, né? Porque se o conteúdo não é bom, aí o cliente em si está falando, pô, estou pagando um negócio que não está me ajudando, que não está me agregando. Então, isso fazia a gente também ter algumas outras ações em cima daquele conteúdo que a gente vendia. Então, a gente tinha tira dúvidas, tinha um pessoal disponível para fórum, para várias ações ali, para, tipo assim, o cliente poder ver que, não, legal, é um conteúdo bom e eu tenho um suporte em cima deste conteúdo. Não é simplesmente um conteúdo que me deram para eu fazer aqui online e não estão me dando nenhum apoio. Então, tinha mais outras coisas aí, outras ações envolvidas nisso, né? Mas dava uma certa crise aí de ter que bater metas de vendas também em cima do treinamento. Muito legal. E agora, eu acho que é um gancho, Júlio, para a gente puxar o nosso último quadro, o quadro queridinho aqui dos nossos ouvintes. O que você acha? Vamos nessa, que agora é a parte mais interessante, segundo a nossa audiência, né? Do nosso show, do nosso podcast. Vamos lá. E aí, Larissa, agora a gente quer saber. Vamos lá, William. Então, aqui a gente quer saber o que você não faria de novo, o que você faria diferente para aprender mais rápido algo, ou que você pode, ou para compartilhar o melhor caminho. Então, a gente quer saber o que não fazer ou fazer diferente. Então, conta para a gente, Larissa, qual foi o tiro no pé que você quer compartilhar conosco? Bom, na trajetória a gente acaba dando alguns tiros no pé, né? De coisas que poderiam ser simplificadas, né? Então, de coisas que poderiam ter sido chegadas no objetivo de uma forma mais rápida também. Eu acho que tem várias situações. Mas, assim, eu acho que até uma das coisas que a gente já comentou aqui é não querer fazer tudo sozinho, né? É ir atrás de quem conhece realmente. E às vezes não precisa, né? Até às vezes um bate-papo, alguma coisa com uma pessoa que conhece, isso ajuda muito. Então, eu falo, né, fazer um bench com alguém que já viveu, que já vivenciou aquilo, porque isso encurta muito o caminho. Então, às vezes, a gente fica batendo cabeça num negócio ou achando que é a melhor forma, e numa conversa com uma outra pessoa que é na mesma área, ela acaba te dando uma visão totalmente diferente. Isso foram coisas que acabaram me ajudando, assim. Então, eu acho que não querer fazer sozinha, né? Querer ir atrás mesmo de pessoas que têm conhecimento, que já passaram por aquilo e que te dá, né, uma encurtada ali no caminho. Então, é uma das coisas bem importantes. E também o planejamento, né? Eu não fazer as coisas sem planejar. Isso é uma coisa que eu levo para minha vida hoje. Eu sou até meio, né? Tipo, vamos planejar antes de fazer. Eu sei que muitas vezes a gente sai correndo fazendo e depois fala, meu Deus do céu, se tivesse parado para planejar, já teria encurtado, já teria feito direito em menos tempo. Porque aí a gente acaba descobrindo um monte de coisa no meio do caminho que poderia não ter acontecido se tivesse planejado direito. E isso para tudo, né? Vida pessoal, trabalho, principalmente falando de trabalho. Então, muitas vezes, tipo, não precisa disso para amanhã. Em vez de parar meia hora, planejar para fazer direito, não. Você já sai fazendo e no fim entrega o amanhã mais ou menos, que se tivesse parado meia hora para planejar, teria entregue antes e teria feito melhor. Então, isso eu acho que é uma das coisas assim que eu ainda vivencio muito hoje e me pego muito hoje, às vezes não planejando. Então, isso é um tiro no pé gigante, assim, de sair fazendo sem pensar ou sem planejar. Então, é algo que eu... O dia a dia, a correria da vida faz a gente fazer isso. Mas, às vezes, né, muitas situações, eu falo, não, gente, vamos pensar 2 minutos o como a gente vai fazer, depois a gente sai fazendo, né? Mas nem sempre isso acontece. Então, acho que tudo isso são coisas, assim, que eu
né, apanhei, que eu errei, que eu poderia ter feito diferente mesmo. Teve coisas realmente de tipo, acho que este é o melhor caminho, vou fazer de tal forma, e não era o melhor conteúdo, não era a melhor forma de fazer. E numa conversa, que foi que eu falei, não queria fazer sozinha, né? Numa conversa com uma outra pessoa, ela te dá uma iluminada gigante do que ela já fez ou o que ela passou, e aí, né, fazer de outra forma muito mais fácil. Então, acho que são dicas assim muito importantes para mim, que eu me policio hoje, né, ainda para fazer, para não continuar dando tiro no meu pé mesmo, porque vira e mexe a gente acaba, né, entrando no mesmo looping aí. Muito legal. Vou refazer aqui alguns pontos que eu aprendi com a Larissa hoje no discurso dela, aqui nos depoimentos dela, nas conversas que ela teve aqui com a gente durante essa hora, que ela veio da área de tecnologia, conseguiu aplicar principalmente o conhecimento do vocabulário, do negócio de tecnologia dentro da área de educação corporativa, e eu acho que fica uma lição aí, Larissa, não sei se você concorda comigo, mas assim, conhecer do negócio, independente de que área você trabalha hoje, você está numa área de educação corporativa, você conhecer o negócio da empresa que você está atuando, eu acho que é um grande diferencial, né? No teu caso, você conhecia muito do negócio porque você já vinha de empresa, você sabia o que era uma empresa de tecnologia, você sabia como fazia tecnologia. Eu acho que esse é um grande diferencial, principalmente quando você vai falar com outros executivos. O que você acha? Sim, eu acho que isso é muito importante. O conhecer os dois lados, né? As duas coisas, porque o saber da educação corporativa me ajuda muito em reuniões com clientes, tipo assim, eu já passei por isso que você está passando, né? Isso é uma coisa que sempre acontece, às vezes os clientes vêm e perguntam alguma coisa e falam, gente, olha, quando eu era cliente, né, eu passei por essa situação e eu fiz assim, assim, assado, né? Ou me deram tal dica, então isso é muito bom. Mas o saber de tecnologia me ajuda diariamente para lidar com as situações, as coisas que eu preciso nas atividades, nas ações, e também em dar essa visão um pouco mais de tecnologia para o cliente. Então, ter essas duas vivências aí, esses dois conhecimentos me ajudam muito. Linkar os dois ajuda muito. Muito legal. Então, eu acho que independente do segmento, né, você que está nos ouvindo agora, se você trabalha, sei lá, numa fábrica de tinta e você está numa universidade corporativa de uma fábrica de tinta, cara, você tem que saber muito sobre como faz tinta, sabe? Quais são os desafios da sua empresa, se ela está vendendo bem, se ela está atingindo a meta de venda, se ela não está. Então, acho que essa é eu sempre recomendo muito assim para os profissionais da área de educação corporativa que você conhecer do negócio da sua empresa é fundamental. Isso é o que vai te tornar apto a dialogar com outros executivos da empresa, a dialogar sobre a importância de educação corporativa, se você dominar esses fundamentos do negócio onde você está inserido, né? Se você está no segmento de tecnologia, você tem que saber de tecnologia. Se você está no segmento de tinta, de produto químico, de confecção, de varejo, de montadora, né, de automotivo, você tem que dominar o segmento, você tem que saber o negócio da sua empresa, porque isso traz uma credibilidade para o diálogo muito grande. As pessoas vão sentir que você sabe do que você está falando e sabe, principalmente, como aplicar a educação corporativa naquele contexto. Né? Não fica aquela coisa assim, meio teoria, né? Enfim, sem o nenhuma papel prática. aceita tudo. O papel aceita tudo. Enfim, a gente começa a ouvir esse tipo de expressão quando as pessoas estão desconectadas do dia a dia da empresa, né? Isso é legal até em questão de você conseguir ajudar internamente, né? Porque normalmente quando você está focado em educação corporativa, você vai capacitar o time interno, seus colaboradores, e você precisa saber quais são as necessidades do time, né? Então, para você poder dialogar e ver com os próprios gestores das áreas, quais são, né, as capacitações, os treinamentos que o time precisa, você precisa entender o que o time faz, quais são as necessidades e, para isso, o que a empresa entrega, né? Porque são distintas áreas, né? Porque
Falando, por exemplo, mesmo numa área de tecnologia, a gente tem uma empresa, né? Trabalho numa empresa de tecnologia, mas eu tenho desenvolvedores, eu tenho pessoal do RH, do DHO, eu tenho pessoas do financeiro, mas todo mundo acaba trabalhando em cima do produto que a gente, né, tem, que da tecnologia em si, mas são diversas áreas, e se você não conhece o que você entrega, né, o que a empresa entrega, você também não consegue ajudar os gestores a terem uma visão das necessidades dos seus colaboradores também em relação à capacitação, em relação ao treinamento. Eu acho que é fundamental esse conhecimento. Não dá para ficar muito de fora, não, e só cuidar da área de educação corporativa. Uau, muito legal. A gente está chegando ao fim. Teria muito mais tempo aqui, mas a gente procura cumprir aqui uma agenda de 55, 60 minutos. Então, agradecer a todo mundo que acompanhou essa conversa muito bacana. Larissa, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, de ter conversado, contado um pouquinho para a gente. Antes de mais nada, deixem o seu like, façam os seus comentários, se inscrevam no canal, e a gente se vê na próxima. Eu passo aqui as palavras ao Júlio, à Larissa. Eu estou encantado aqui pela conversa. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Júlio, Larissa, façam suas considerações. Eu quero reforçar aqui o convite para você compartilhar esse conteúdo com aquele seu colega, o seu par, o seu líder ou seu liderado, aquela pessoa que você conhece que está trabalhando na área de RH, de educação corporativa e precisa de uma inspiração. Olha quanta dica que a Larissa passou para a gente hoje, quanta coisa bacana que a gente conseguiu trocar aqui. Tenho certeza que a pessoa para a qual você encaminhar esse link vai ficar muito grata. Não custa nada você dar um like agora no vídeo, se você ficou com a gente até agora. Se inscrever no canal também é de graça e você pode ativar o sininho para saber quando vai surgir um novo episódio. A gente tenta sempre, toda semana, produzir aí, ou a cada 15 dias, produzir um conteúdo novo para estar aí na sua timeline, né, no canal para você conhecer. Nos ouça pelo Spotify, pelo Deezer, pelas plataformas de áudio, pelo YouTube, pelo LinkedIn, não importa onde você nos consome, prestigie o Podizagem, que é o podcast de aprendizagem para a vida. E Larissa, quero te agradecer muito por você ter aceito esse convite. Eu curto muito a tua história e tenho certeza que só vai vir coisa boa daqui por diante. E fica aí com as palavras finais aí. Obrigada. Não, na verdade, eu que tenho que agradecer vocês o convite, né? Foi muito legal, foi um bate-papo muito bom aqui. E também me colocar à disposição. Tenho aí muita história para contar também, muitas outras coisas que a gente acabou não conseguindo aqui falar. Então, me coloco à disposição também, se alguém tiver alguma curiosidade do que fazer, o que não fazer, como fazer, ajudas que pode ter, contatos, alguma coisa que eu possa ajudar, também fica à disposição aí. E agradecer, né? Foi muito bom. Muito obrigada mesmo aí pelo bate-papo. Valeu. Obrigado. Então, pessoal. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.